secretário da Casa, vereador Claudio Honor Risse, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Zec, Claudio Honor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes Césare, Presente. João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Inabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo o número legal e invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que, em pé, ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior.
Vereador Olímpio Jorge Nabem, com a palavra. Boa noite, caros colegas vereadores. Eu solicito um minuto de silêncio pelo pesar do filho da nossa colega de trabalho, Madalena, durante esse final de semana, né? E que deixou a gente muito entristecido por ser um jovem de 20 anos que lutou contra a sua doença, mas infelizmente Deus o levou. Então a gente pede um minuto de silêncio em consideração à família. Das comunicações. Edital número 573, edital número 573, que eu solicito ao vereador primeiro secretário da Casa, Claudionor Risse, que proceda à leitura. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, edital número 573. Olímpio Jorge Nabem, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, fica convocada a audiência pública para dia 30 de setembro de 2008, terça-feira, às 16 horas, no plenário desta Câmara Municipal, cita na rua 16, número 730, para demonstração e avaliação por parte do Poder Executivo Local das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2008. Registre-se, cumpra-se, publicando-se na imprensa diária, afixando-se no local público do costume e dando-se ciência por cópia ao chefe do Poder Executivo e aos senhores vereadores. Dado e passado na sala das reuniões da Câmara Municipal de Barretos, aos 17 de setembro de 2008, eu, Claudionor Risse, primeiro secretário, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Assina finalmente Olímpio Jorge Nabem, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Telegramas do Ministério da Saúde, informando a essa casa a liberação de recursos de convênios firmados e existentes entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura local. Telegrama da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos no valor de R$ 487.500 destinados ao município, proveniente do Ministério do Turismo, que tem o objeto a pavimentação asfáltica da Avenida da Integração. Do Congresso Nacional, comunicando à Casa a liberação de recursos do orçamento da União destinados ao município durante o período de julho de 2008, de janeiro a julho de 2008. Projetos em primeira discussão. Projeto de lei de autoria do vereador Paulo Henrique Correia,
da denominação de João Dauchas, a rotatória que especifica na vicinal Pedro Vicentini. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer, é regimental. Está em votação a solicitação de dispensa de leitura do parecer. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua primeira discussão e votação. O vereador Mandioquinha, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador autor, Paulo Henrique Correia, solicita apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei número 112/2008. Projeto... Está em discussão projeto de decreto legislativo número 15/2008, de autoria do vereador José Francisco Abrão Miziara, que concede o título de cidadão benemérito de Barretos ao senhor Eduardo Crois Feltes. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira votação o projeto de decreto legislativo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em primeira discussão e votação. O projeto retorna em segunda discussão na próxima sessão. Projeto de decreto legislativo número 017/2008, de autoria do vereador André Luiz Rezec, que concede o título de cidadão honorário de Barretos ao senhor doutor Maurício José Correia. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer pela tramitação. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação a dispensa da leitura do parecer. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura do parecer. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em primeira discussão e votação. O vereador João Alberto Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em segunda discussão e votação. O vereador Mandioquinha solicita apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação. A redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Em discussão, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador André Luiz Rezec, que concede o título de cidadã honorária de Barretos à doutora Ellen Grace Nordflat. É isso? Acho que é isso, Nordflat.
A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação o requerimento do vereador Mandioquinha. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em primeira discussão e votação. O presidente da Casa, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em segunda discussão e votação. O vereador Mandioquinha solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É outro? Então, onde eu falei presidência, fala o vereador João Alberto Minaré. Ouve-se, entenda-se, vereador João Alberto Minaré, que também solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de decreto legislativo número 018/2008. Projetos em discussão única. Processo número 2312/2008, relativo ao ofício número 657/2008, de autoria do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete relativo ao mês de agosto de 2008. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação a dispensa da leitura do parecer. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a dispensa da leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo em questão. Processo número 2318/2008, relativo ao ofício 298/2008, de autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de agosto de 2008. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela tramitação, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo. Está em discussão o processo número 2139/2008, de autoria da Presidência da Casa, que apresenta balancete referente ao mês de julho de 2008. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela tramitação, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Claudio Honor Risse solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo número 2139/2008. Matéria do expediente. O vereador Luiz Carlos Anastácio solicita o englobamento
da matéria. É regimental. Solicito ao primeiro secretário vereador Cláudio Aldor Risse que proceda à leitura apenas dos números dos requerimentos, vereador. E o vereador que desejar se pronunciar, solicite destaque. Matérias encaminhadas ao plenário para deliberações em sessão ordinária, realizada no dia 22 de setembro de 2008. Relação de requerimentos 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 965, 966 e, finalmente, 967. Nenhum pedido de destaque. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a matéria englobada. Não havendo pedido de explicações pessoais, exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.